Então, meus irmãos, continuando, no Livro dos Espíritos, na questão 492, Kardec pergunta: o espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? E eles respondem, os espíritos, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, desde a morte, depois da morte, e mesmo por meio de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito, ou seja, em relação à infinitude de tempo que leva, que é eterno o espírito. A vida espiritual, ele diz aqui que a vida corpórea, são fases curtas. E esses irmãos nos acompanham, tanto nesse momento em que estamos encarnados, quanto muitas vezes também na vida espiritual. Então, devemos entender o anjo da guarda como, já dissemos, a expressão da misericórdia divina, que nunca nos deixa à mercê das situações, como um barco à deriva, e nos propicia a condição de usufruir do nosso livre-arbítrio, nos possibilitando a maior capacidade para isso. Por quê? Tudo bem, eu tenho livre-arbítrio, mas se a gente tem o livre-arbítrio e vive às cegas, sem orientação, o mais provável é que caiamos nos precipícios. Agora, se temos aquela vozinha que sopra na nossa consciência, apresentando um mapa do destino a seguir, a gente só cai se a gente quiser. Como disse Santo Agostinho, apenas tentaram persuadir-me e eu consenti. Então, que a gente não consinta, não faça essa concessão. Ou seja, nós estamos sendo ajudados pelo anjo da guarda, não agirmos e a gente não age com responsabilidade, a nossa capacidade de aproveitar, não vamos lograr êxito. Já dei o exemplo da escola, mas cabe aqui novamente, a gente tem o professor, tem os mecanismos, como livros, mas a responsabilidade de estudar é nossa. Paulo de Tarso já disse em Hebreus que vivemos sob uma nuvem de testemunhos. O que isso quer dizer? Que influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Então, é necessário que saibamos alicerçar, viver, balancear esse meio, porque se a gente está falando que até o momento aqui a gente falou que somos influenciados pelos espíritos, então dá a entender que somos pobres coitadinhos, à mercê dos espíritos que querem nos influenciar o tempo inteiro. Será? A gente já viu aqui que não, que é uma condição que acontece daqui para lá e de lá para cá. Nós também influenciamos, não podemos esquecer disso. Nós influenciamos os nossos filhos, as pessoas que convivem conosco e também aqueles espíritos que nos são afins e que muitas vezes podemos auxiliar esses espíritos, mostrando-lhes o caminho do bem. Mas a gente vai falar para o espírito: olha, você que está aí, o caminho é esse. Não é assim. A gente vai mostrar através do nosso bom proceder. E dessa forma, muitas vezes a gente ganha um amigo fiel na espiritualidade, E vamos combinar, gente? É tão bom ter amigo fiel na espiritualidade. Aqui também, mas lá também é muito importante, porque lá a gente não está vendo. Então, se eles são nossos amigos, graças a Deus, não vão nos causar, ou tentar nos causar dano, embora saibamos que isso só acontece com a nossa permissão. Então, é importante que tenhamos a consciência desse fato, e questionar se estamos sendo realmente uma boa influência para esses irmãos. Mas como saber? Como é que eu vou saber disso? A questão é, como disse o irmão, se nós temos uma vontade tão segura para administrar emoções e disciplinar os nossos pensamentos. Gente, fala essa palavra emoção, eu fico até emocionada, porque a gente vê, como a gente já estudou, que a emoção, ela nos acompanha desde que, existimos. Então, esse é o grande X da questão, No caso dos médiuns, principalmente, que recebem mais frequentemente as influências externas, não necessariamente espirituais, mas também ambientais,
deveriam ter maior preocupação com relação às suas emoções e seus pensamentos, para que não se tornem joguetes, né? Mas sim detentores das suas atitudes, exercitando a capacidade, né? Isso serve para todos nós, a capacidade de buscar no nosso íntimo o apaziguamento, a tranquilidade e a confiança, né? Dessa forma, nós iremos estreitar os nossos laços com a divindade, com o nosso anjo protetor, né? O nosso anjo da guarda. Isso é, como já dissemos, um exercício diário, né? A lagarta, ela não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo que muitas vezes é doloroso, né? Porque ela fica ali dias no casulo, sem água, sem comida. Mas se ela não escolher o lugar mais adequado para isso, talvez ela não conclua o seu processo, né? E não consiga voar, porque ela será surpreendida por predadores, talvez o tempo ruim, né? Então é isso que nós precisamos fazer, aprender a lidar com todo esse processo de uma maneira que nos engrandeça. Então, meus irmãos, para concluirmos, né? Se a gente quer ter certeza que temos um anjo da guarda, né? E por falar nisso, às vezes a gente fica pensando assim, mas qual será o nome do meu anjo da guarda? Será que ele tem nome, né? Isso aí talvez não seja tão importante, né? Mas se a gente quer um nome, se a gente precisa de um nome, a gente pode chamar da maneira com que quiser, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou devoto, por exemplo, né? Em outras religiões, eu sou devoto de Santo Antônio, por exemplo, né? O nome que a gente deu, talvez, porque a gente na condição que está, a gente ainda precisa dar nome, né, às coisas, às situações, como se fosse uma forma de materializar. Porque se a gente não materializar, talvez a gente não coloque, não aplique toda a nossa fé naquilo que a gente não veja. Claro, a gente não vê Santo Antônio, mas a gente tem, né, através das imagens, a gente faz aquela imagem mental, a gente cria. Então, mas não quer dizer que o meu anjo da guarda seja Santo Antônio, mas se eu quero entender que é esse nome, que seja. Para ele pouco importa, não é verdade? O que ele se importa é o quê? Que nós sejamos felizes e que nós possamos crescer moralmente. É para isso que ele está conosco, para nos auxiliar nesse processo de crescimento, para a gente não cair tantas vezes, né? E depois a gente precisa entender que a responsabilidade é nossa, né? Ele apenas está ali com o propósito de quê? De nos intuir, né? E como é que a gente percebe essas intuições? Às vezes a gente fala assim, eu tô com um pressentimento, né? Talvez esse pressentimento seja o nosso irmão que esteja ali nos mostrando algo, né? Que talvez a gente precise repensar a forma pela qual a gente está querendo conduzir, não é verdade? Intuições. Então, dessa forma, então a gente precisa fazer o quê? Procurar estar em prece, né? Fazer a nossa prece, procurar uma forma de recolhimento, não é? Então, isso vem através dessas intuições, dos pressentimentos. E como já dissemos, é importante a gente procurar o quê? Se perceber, se observar, né? Como é que eu estou vivendo? Eu simplesmente estou me deixando levar pela vida, como eu disse, por esse burburinho da existência humana, né? Toda essa barulheira que nos consome. A gente precisa aprender a se organizar, a organizar o nosso dia, né? Os nossos pensamentos, para a gente não cair nesse redemoinho de emoções, né, que nos levam cada dia mais para uma condição de uma pessoa que vive simplesmente por viver, né? Concluir o meu dia, vou fazer aquilo que eu tenho que fazer no automático, mas não busco me perceber, né? E para que a gente comece então a se perceber, a treinar, a gente vai deixar com vocês, né, um videozinho de presente, a nossa irmã Yasmin Madeira fazendo então uma breve meditação
para nos ensinar, né, a fazer um contato com o nosso anjo da guarda, com Jesus, né? Então, meus irmãos, né, se vocês estiverem fazendo algo assim, pare um pouquinho, porque às vezes a gente está ouvindo, já que está em casa, a gente está ouvindo e está fazendo alguma coisa, está lavando uma louça. Então, nesse momento eu convido vocês a pararem um pouquinho, né, e se sentem calmamente para fazer esse exercício que a nossa irmã tão gentilmente vai nos ensinar. Então, meus irmãos, foi maravilhoso estar com vocês nesse momento, né? É um momento assim, é um sábado no mês, mas é um momento que a gente aguarda porque é tão especial, né? A gente lembra quando a gente estava na nossa casa, é um dia assim muito especial. Na verdade, todos os dias da nossa existência são especiais, né? Mas esse dia é diferente. Então, nós desejamos muita paz para vocês, né? Que Jesus abençoe seus lares, né? E que isso possa se estender por todas as pessoas que fizerem contato com vocês, tá bom? Muita paz e fiquem com Deus. Eu convido você agora para esse momento de religiosidade. Você pode acalmar o seu corpo de várias formas. Hoje, eu peço a você que tão somente inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e exale, expire, relaxando, tranquilizando o seu corpo. Solte a musculatura em torno dos olhos, da boca. Solte os ombros. Relaxe a musculatura em torno da coluna vertebral. Solte as amarras do abdômen. Relaxe as pernas e os pés. E com o corpo assim, tranquilo, sua mente se acalma. E você pode até imaginar que está andando em um lindo jardim. Sinta os seus pés sobre a grama macia. Ouça pássaros cantando ao redor. Próximo a você, um riacho com uma cascata cristalina. Ali, alguém muito especial aguarda você. É o Mestre Jesus. Neste momento, olhe para os olhos do Senhor e sinta o doce magnetismo, o amor de Jesus por você. Ele é o nosso orientador maior, o nosso mestre querido. E hoje, em especial, existe alguém ao lado de Jesus, aguardando você. É o seu anjo de guarda, este espírito superior, luminoso, que é como um pai ou uma mãe amorosa, que diante de Deus e de Jesus se responsabilizou pela sua romagem terrena. É o seu avalista reencarnatório. Você pode ver ou apenas sentir. Não ligue para o termo visualizar. Apenas mergulhe neste estado de consciência e perceba as energias peculiares deste anjo de luz que abre agora os seus braços para você. Sinta o carinho, o amor, sinta as energias divinas, o toque deste espírito singular que ama você e que acompanha o seu processo educativo na Terra. A carteira de identidade do Espírito é a emanação dele. Sinta a paz, o carinho,
o equilíbrio que exala deste ser e perceba que a presença do Cristo e dele ativa em todos os níveis do seu ser os potenciais divinos. Agradeça. Obrigada, senhores da luz, pelo amor, pelo carinho, pelas orientações, pelas intuições que recebemos no nosso dia a dia. Oh, amados irmãos, a quem tanto devemos, Jesus e nosso guia espiritual, que o vosso amor continue a nos orientar sempre, a nos envolver e a nos guiar pela senda do bem. Obrigada, senhores da luz. Você pode permanecer neste estado o tempo que desejar. Cuide-se bem e seja feliz.